boa noite. Hoje a gente vai, não posso nem dizer iniciar, porque nós vamos reiniciar, né? Uma disciplina aí que vocês deram uma pausa no início da pandemia, né? Na verdade, vocês não pausaram, essa disciplina vocês praticamente terminaram, tá? E ficou faltando somente a provinha aí para vocês. Então, só que teve um pequeno erro. Essa disciplina, na verdade, eu não sei se vocês viram a parte de história da radiologia. Eu queria até tirar uma dúvida aí, porque essa disciplina vocês viram com um professor de física, né? Ele era aí específico da área, especialista da área de física. E aí eu não tenho certeza se vocês estavam vendo a parte aí de história da radiologia. E eu queria até que vocês não me deixassem no vácuo nesse momento agora, tá, meninas? Me respondam se vocês chegaram a ver a questão de história da radiologia, de como surgiu aí os raios-x. Chegaram a ver? Chegamos. Ah, que ótimo. Então, como que vai acontecer? Essa disciplina a gente não vai trabalhar aí em cima da carga horária dela, tá? Como que vai acontecer? Eu separei 7 dias para a gente estar fazendo essa pequena revisão. E eu vou estar explicando hoje para vocês como que a gente vai trabalhar aí, tá bom? Hoje, dia 3, nós vamos estar aí fazendo essa sequência didática que nós fazemos no primeiro dia de toda a disciplina, né? Que é apresentar aí a disciplina, falar sobre o que nós vamos ver durante todos os dias e iniciar aí fazendo uma introdução da disciplina. No nosso caso, essa introdução é falando sobre radiação. O que é radiação, né? Fontes naturais e fontes artificiais de radiação. E amanhã nós vamos para a nossa segunda aula aí, relembrando a questão de cálculos de física. Como que isso vai acontecer? Na física que vocês estudaram aí com o professor Fábio, vocês viram, eu pude ter acesso a alguns materiais que vocês, né, estudaram, e aí vocês viram vários cálculos, né? Como a gente tem menos tempo agora para trabalhar, ficaria um pouquinho complicado para eu passar para vocês todos os cálculos que vocês já viram com o professor Fábio, né? E também ficaria um pouquinho difícil para a gente estar trabalhando esses cálculos online, certo? Fora que muitos alunos se queixaram para mim que ficou um pouquinho de dúvida, não conseguiram aprender, que é complicado, que física é difícil, né? Então, o que eu resolvi fazer? Eu dividi essa disciplina, né, em aulas mesmo, em conteúdo, em 3 aulas. Essa aula de hoje, introdutória, né, sobre o que é a radiação e os tipos de radiação. Amanhã, uma aula aí sobre essa questão de cálculos, e eu não vou passar para vocês todos os cálculos que vocês viram. Nós vamos utilizar aí somente 2 cálculos, tá? 2 formulazinhas básicas, que é aquelas que mais nos interessa, tá bom? KV e MAS, tá? Que a gente vai ver melhor amanhã. Vou apresentar as fórmulas para vocês, a fórmula de KV e de MAS. Vou dar exemplo para vocês, tá? A gente vai poder realizar juntos e essa aula de hoje serve para eu explicar para vocês que amanhã foco total, tá, meninas? Peguem papel, lápis, borracha, venham para a aula preparadas, tá bom? A aula de amanhã é super importante que vocês estejam focadas, então, durante a aula de amanhã, procurem estar sentadinhas numa mesa, tá? Procurem não estar fazendo outra coisa, com televisão ligada, pra gente ter foco, tá bom? Amanhã eu vou estar apresentando para vocês fórmulas, então é interessante que a gente fique focada mesmo na aula, porque quando é com um conteúdo assim de texto, a gente pode estar deitado, sentado de qualquer jeito, que aí a gente tá mais absorvendo conhecimento assim apenas escutando, né? E amanhã a gente vai ter que escrever.
Então amanhã a gente vai ter exemplos de cálculo, eu vou estar fazendo a atividade junto com vocês, então é interessante que vocês estejam sentadinhas, com caneta, com lápis, borracha. Vocês têm condições de estar fazendo dessa maneira ou não? Sim. Então, ok. Isso eu tô trazendo para vocês dessa forma porque muitos, vieram falar para mim que não conseguiram entender o conteúdo, que tiveram dificuldade, então eu tô trazendo de uma forma bem simples, da forma que eu aprendi, de uma forma que eu consegui absorver o conteúdo, trouxe anotações que eu fiz durante a faculdade, por exemplo, do jeitinho que eu consegui absorver, eu vou trazer para vocês de uma forma bem simples para tentar passar para vocês também adquirirem o conhecimento, tá bom? Porque tem vários tipos de fórmulas, então eu vou pegar a mais simples, a mais fácil para vocês aprenderem mesmo, tá? Só que eu já venho trazendo aqui uma informação para vocês que essa fórmula, esses cálculos aqui, a gente traz como uma base teórica para vocês. Só que no dia a dia mesmo, na prática, na vida real, lá no dia a dia, você não vai estar com um papel e uma caneta a cada paciente que chegar fazendo o cálculo, certo? Você precisa saber fazer, saber como que você chega naquele resultado, para saber como que você coloca, aqueles dados lá no painel de controle para você, jogar a radiação lá para você obter uma imagem. Mas você não vai estar tendo tempo para estar fazendo, esses cálculos a cada paciente. Então, o que vai acontecer na realidade? A sua experiência durante o seu dia a dia, no seu trabalho, já vai te dar o conhecimento necessário. Então, o KV e o MAS, que a gente vai entender o que é, durante esses dias aqui na disciplina, ou relembrar, porque vocês já viram, você já vai conseguir discernir qual é que você vai utilizar entre um paciente e outro. Então, um determinado KV para um paciente menorzinho, um paciente mais magrinho, você vê o paciente, de acordo com a sua experiência, você vai saber qual que você tem que usar. Aí chega um paciente maior, mais forte, com a pele mais escura, então você também já vai saber que você tem que aumentar, os parâmetros que você vai utilizar, sem precisar fazer cálculos, tá? Então já saibam que vocês não vão estar com papel e caneta fazendo cálculos no dia a dia, mas a gente vai aprender a fazer isso aqui, tá bom? E aí, na quarta-feira, dia 5, depois da gente treinar isso amanhã, esses cálculos, vendo exemplos, eu vou deixar vocês com uma atividade para vocês fazerem sozinhas, tá? Na quarta-feira vocês vão fazer essa atividade baseada nos exemplos que a gente vai fazer amanhã juntas. E aí, na quinta-feira, a gente volta para a plataforma e vai corrigir essas atividades, tá? A gente corrige aqui na plataforma. Quero interatividade, tá? Me respondam. Cada uma diz a sua resposta, diz como é que foi feita. Depois que a gente corrigir essa atividade aí dos cálculos, aí a gente vai para a terceira parte aí de conteúdo, que é falar sobre a história da radiologia, É falar um pouquinho como que foi descoberta a radiação, quem que descobriu, o ano, o dia, qual foi a primeira radiografia realizada. A gente vai ver isso aí na quinta-feira, dia 6, tá? Aí a gente fecha o conteúdo dessa disciplina, porque é somente uma revisão, então a gente não vai se estender muito. E na sexta-feira, dia 7, eu vou passar aí uma segunda atividade para vocês, que é um artigo com a história completa, bem detalhada, Como a gente não tem tanto tempo assim para estar falando sobre a história da radiologia, o artigo é bem melhor para vocês estarem lendo, para poder ver bem detalhadamente sobre a história da radiologia, sem que demande tanto tempo assim para a gente estar falando sobre ela, tá? Então eu já baixei o artigo e já tá aqui no computador. Posso estar enviando para vocês ou amanhã mesmo, para quem já quiser ir lendo.
Mas é na sexta-feira que a gente não vai entrar na plataforma e vocês vão fazer o resumo do artigo que contém toda a história bem detalhada, desde o nascimento do descobridor da radiação X, né, com o que ele trabalhava, fala dos pais dele, do casamento dele, tudo direitinho, quando ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Fala tudo bem certinho. Aí na segunda-feira é a prova, tá? Na segunda-feira eu envio a prova e na terça é o prazo para entrega da prova. Então a gente já sabe aí que são 2 atividades, né? Uma que é a de cálculo, que vai ser quarta-feira, e a segunda é o resumo do artigo, tá? Que é a de sexta-feira. E a prova para completar aí. Tudo bem? Certinho. Vocês estão aí ou a minha internet caiu? Eu não. Ah, tá. Obrigado. Me respondam, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, tô ouvindo, tô concentrada. Ah, show de bola, então. Então, é isso, tá? Nossa disciplina vai encerrar aí na terça-feira, dia 11. E aí, antes de encerrar a disciplina, eu já vou anunciar para vocês a próxima. Como eu estava falando para vocês, eu estou analisando aí a possibilidade de a gente ver anatomia, tá? Só que aí, antes eu preciso ver como é que tá a disponibilidade do laboratório, porque a anatomia tem aulas práticas, né? Então, primeiro eu vou ver como é que tá lá. Se der para ser anatomia, eu aviso para vocês. Se não, eu vejo qual vai ser e a gente mantém contato, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa introdução. E já se preparem, não esqueçam. Vou mandar um lembretezinho lá no grupo que amanhã a gente precisa de papel, lápis, borracha, caneta, tudo certinho, que amanhã tem cálculo, tá? Então, o que vem a ser a radiação, né? O que é a radiação? A radiação aí é um processo físico da emissão, né? Que seria aí a saída, e a propagação, que seria o deslocamento de energia, né? Que seria aí por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento, tá? Esse processo aí, ele pode ocorrer aí por um meio material ou no espaço, como ocorre na radiação X, né? Dentro do equipamento de radiação, tá? No vácuo. Então, a gente tem exemplos de radiação aí bem conhecidos: alfa, beta, gama e radiação X, né? Os mais conhecidos aí. Aí a gente tem também ultravioleta, a luz visível, ondas de rádio, infravermelha, micro-ondas, tá? De acordo com a origem, a gente também pode classificar, né, essa radiação aí em radiação natural ou artificial. Então, a natural já está dando uma ideia do que seja. Então, as naturais são aquelas aí que não é o ser humano que produz, né? Não é uma tecnologia, não foi o ser humano que inovou aí, né? Ocorre de uma forma espontânea. Então, a gente tem exemplo aí de uma fonte natural de radiação, elementos radioativos encontrados em rochas, em sedimentos, radiação cósmicas, por exemplo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, os núcleos leves, a radiação gama, que é aquela proveniente de explosões solares, estelares, e as radiações artificiais, como o nome já tá dando uma ideia pra gente aí, são aquelas que são produzidas a partir dos equipamentos elétricos, né, que o homem produziu, que são aquelas partículas que são aceleradas. É o caso do tubo de raio-x que eu falei para vocês, né, que a gente utiliza aí no radiodiagnóstico, tá? Então, artificial são fontes aí de radiação que o homem produz. Natural, né? O homem não tocou, não foi ele que produziu. Aí, de acordo com os tipos de radiação,
né? A gente pode classificar aí pela capacidade de interagir com a matéria, né? E a gente pode classificar aí entre ionizante, não ionizante e eletromagnética, tá? Como que é isso? Ionizante. Essa radiação aí, esse tipo de radiação, é aquela que tem a excitação de átomos, né? De moléculas. É aquelas que provocam modificação na estrutura das moléculas, tá? Que vão causar aí um dano no DNA. São as mais preocupantes. É uma radiação ionizante, a radiação X, né? Por isso que a gente deve se preocupar aí com o tanto de radiação que a gente absorve. Por isso que a gente utiliza o dosímetro, né, para ficar medindo aí. Não pode absorver muita radiação, porque afeta, né, o nosso organismo, as moléculas do nosso corpo, tá? Entre os principais exemplos de radiação ionizante, a gente tem a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A alfa, ela é um pouquinho mais fraca. Ao lado do nome aí no slide, tem o símbolozinho de cada radiação, tá? A radiação alfa, ela é a mais fraquinha, vamos dizer assim. Ela tem um baixo poder de penetração. Vocês viram isso com o outro professor. A beta, ela apresenta aí um poder de penetração mediano, vamos se dizer. Fica entre a alfa e entre a gama e o raio-x, tá? E a radiação gama é uma radiação eletromagnética aí que fica entre a radiação X e a nuclear. Ela tem um poder de penetração bem maior. Aí a gente tem essa imagem que vai diferenciar essa questão de poder de penetração, que é para a gente diferenciar o que seria isso, né? Na imagem a gente tem aí, ó, uma folha de papel, uma placa metálica e uma parede de concreto. O concreto a gente coloca como se fosse chumbo. O que seria o chumbo? Quando a gente fala de sala de raio-x para proteção, né, da sala, paredes baritadas, a gente fala que tem que fazer, né, as paredes das salas de raio-x baritadas, né? Por quê? A radiação X, ela não consegue ultrapassar o chumbo, justamente por conta desse esqueminha que tá aí na tela para vocês. A radiação alfa, apenas uma folha de papel consegue barrar esse tipo de radiação. Por quê? Pelo seu baixo poder de penetração. Ela é tão fraquinha que até uma folha de papel consegue barrar ela. Aí vem a radiação beta. Uma folha de papel não consegue barrar ela. Já uma placa de metal já vai conseguir barrar essa radiação beta, né? O poder dela de penetração, de conseguir passar pelos objetos é mediano. Conseguiu passar pela folha de papel, mas a placa metálica já, né, deu uma barradinha nela aí. Aí a radiação gama, né? Onde se encaixa aí a radiação X. O poder de penetração já é mais forte, né? A folha de papel não barra, a placa metálica também não, e só o que vem barrar a radiação gama vai ser a parede de concreto, no caso aí a parede de chumbo, tá? Vocês conseguiram compreender essa questão de poder de penetração entre os tipos de radiação? Sim. Tranquilo isso daí, né? Agora sim, porque teve gente que falou pra mim que não tinha entendido. Então, o poder de penetração, gente, é a capacidade de atravessar objetos, tá? Nós temos aí tipos de radiação e, vamos dizer assim, a força dessas radiações. Então, a radiação alfa, ela não é tão forte, né? Uma folha de papel aí já barra ela.
já impede a passagem dela. A beta a força dela é mediana, passa pelo papel, mas a placa metálica já dá uma barrada nela. E a radiação gama, né, ela é um pouquinho mais forte, ela é a mais alta aí entre as três. Passa pelo papel, passa pela placa metálica, mas o chumbo vai barrar ela, tá? E entre... Foi exatamente assim que o professor falou. Oi? Foi exatamente assim que o professor falou. Isso, show de bola. Ainda bem que estão lembrando. Nossa. Então, vamos lá. A radiação não ionizante, quais são elas? São radiações aí que não são capazes de retirar elétrons, né, das órbitas, né, das eletrosferas dos seus átomos. Então, assim, elas continuam sendo átomos estáveis. Não tem essa troca aí, né, dos átomos, tá? Dos elétrons aí. Essas radiações, elas não vão provocar aí a excitação, tá? Então, não ocorre essa modificação na estrutura das moléculas. E aí a gente tem alguns exemplos desse tipo de radiação. A gente tem aí, por exemplo, o infravermelho, que é um tipo de radiação emitido por objetos quentes, como por exemplo, o Sol, tá? 70% dos raios solares aí que atingem o nosso planeta conseguem atingir a superfície terrestre, sendo que uma parte aí é absorvida por ela e o restante é refletido como forma de radiação. E aí é por isso que não faz mal pra gente a radiação solar, né? Não é uma radiação aí não ionizante, tá? Nós temos também aí a radiação micro-ondas, né? Que é produzida aí por sistema eletrônico. A gente está falando do nosso aparelho eletrônico mesmo, né? Para a gente aquecer os alimentos, tá? Temos também a luz visível, temos a ultravioleta e as ondas de rádio. As ondas de rádio também é um tipo de radiação, né, não ionizante. Com certeza, nas aulas que vocês tiveram com o professor Fábio, ele deu uma aprofundada no assunto, falando sobre as ondas de rádio, fez cálculos sobre megahertz e fez também conversão e muitos cálculos assim. Tô certa? Na verdade, os cálculos que ele fazia, eu nem entendi, era nada. Não sei nem do que ele tava falando. Tem Ele fez, professora, ele fez isso aí. Os cálculos. Tem cálculos assim mesmo nas ondas de Mas rádio. de cálculo ele fez, uns cálculos mesmo. Tem sim. Só que aí no momento a gente vai deixar um pouquinho esses cálculos, tá? Porque a gente vai acabar confundindo fazer esses cálculos agora e vocês não vão fixar nada. Por isso a gente vai focar em apenas dois, que são os específicos que a gente vai utilizar para fazer os nossos exames, tá bom? Oi? Se presencial nós não entendemos, imagina assim. Pois é, então a gente não vai fazer os cálculos aqui de ondas de rádio, tá? Aí os malefícios das radiações, né? A gente sabe que essas radiações elas trazem malefícios para nossa saúde. Hein, professora? Oi. Desculpa estar interrompendo. Dica. Mas, então o ferro de engomar é um tipo de radiação não ionizante, né? O ferro? Sim. É a eletricidade, né? Ele vai esquentar, é o calor. Isso. Tá? Entendi. Uhum. Então, o malefício das radiações. Ele traz malefícios aí para os animais, para as plantas, para o solo, para a água, para o ar, né? Todos esses aí, eles podem ser afetados pela radiação, cada um da sua forma, né? O solo, a água, o ar, na realidade, eles, quando são contaminados por material radioativo, eles passam a ser meios aí que vão disseminar a radiação para nós seres vivos, né?
Lembram aí, vocês, não sei se vocês chegaram a ver alguns acidentes radioativos, a ver documentários. Eu acho que eu passei para vocês também, né? Documentários sobre acidente radioativo? Ou não? Passou, acho que foi aquele documentário que a gente fez um resumo. Foi o do acidente de Goiânia ou foi de Chernobyl? Foi, não foi? Chernobyl, a senhora passou. Foi de Chernobyl, né? Pois bem, a gente vai ver outros acidentes, né, radioativos. E aí, quando acontecem esses acidentes assim, com radiações, quando o solo é afetado, quando os animais são afetados, né, a água, eles passam a ser, né, disseminadores, porque quando o ser humano passa a beber daquela água, passa a entrar em contato com aquele solo, com aquele animal, ele acaba se contaminando também, tá? Então, é por isso que eles passam a ser disseminadores, eles acabam transferindo, né, aquele malefício para o ser humano também, tá? Nos seres vivos, a radiação ela tem aí 2 efeitos, tá? Mutação genética e a quebra das moléculas, tá bom? A mutação genética é a ação da radiação aí que vai modificar o DNA das nossas células, né? E aí a célula vai perder a função ou vai desempenhar uma nova função, tá? Então a gente vai ter aí a formação de novos tecidos, ou uma célula aí faz uma nova função quando ocorre aí o aparecimento de tumores, né? Quando ocorre a multiplicação das células de forma desordenada, que é quando ocorre aí, né, o aparecimento dos tumores que se desenvolvem e ocorre o aparecimento aí do câncer, tá? Ou a quebra das células, né? Quando a radiação aí quebra o DNA das moléculas e prejudica aí o processo da multiplicação celular. E isso faz com que as células não consigam transmitir o patrimônio genético durante a multiplicação, né? E a função celular pode ou não ser afetada. São 2 casos que ocorrem aí, né, prejudicando nós, seres humanos, tá? E por último, tópicozinho de introdutório sobre radiações, nós temos aí a utilização das radiações. Em que a gente utiliza a radiação? Né? Independente do tipo, se ela é ionizante ou não, ou da origem dela, se ela é nuclear ou não, a gente pode utilizar ela de diversas formas, né? Então a gente pode utilizar a radiação aí para esterilização, né? A gente pode esterilizar geralmente materiais cirúrgicos, né? Materiais odontológicos, esterilizar alimentos industrializados, tá? Tem uma observaçãozinha aí no slide que é a esterilização, né, de alimentos é para eliminar aí os micro-organismos, né, os fungos, as bactérias, tá? A radiação ela também é utilizada na radioterapia. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar, né, na radioterapia, que é aí no tratamento do câncer. A realização de exames médicos de imagem, como a gente, né, na nossa área aí, fazer mamografia, radiografia, tomografia computadorizada. Falando em radioterapia, a gente tem uma disciplina voltada aí para radioterapia, tá? Que a gente vai ver daqui mais uns dias, a gente vai falar sobre a radioterapia. Noções de radioterapia, tá? E a gente pode também usar a radiação aí no controle de qualidade da produção de peças metálicas, principalmente para aviões. Vocês já pararam para pensar como que as pessoas aí, os mecânicos, fazem para saber qual peça do avião que está quebrada? Se tem alguma coisa de errada com um navio, alguém aqui já parou para pensar como que ocorre isso? Como que faz isso? Nos aviões tem um aparelhinho, né, professora, que eles passam, tipo Radiação. tipo uma ultrassom. Radiação. Chama-se a radiação, radiologia industrial,
tá? É um raio-x. A gente faz um raio-x do avião, um raio-x do navio, que é para saber se tem algum parafuso solto, vamos dizer assim, se tem alguma coisa fora do lugar, para garantir aí, né, a qualidade, né, de todas as peças, para ver se está tudo no lugar, se está tudo certinho. E é uma área aí bem bacana da radiologia. Não tem aqui, né, essa área aí para se especializar. Teve uma galera aí que estudava comigo que foi para o Rio para poder se especializar aí na radiologia industrial, que é uma área bem legal de trabalhar aí, que é trabalhar, né, com os aviões, com os navios, que é uma área bem legal financeiramente também de trabalhar, né? Quem Professora, gosta. eu estava assistindo uma live, né? Sobre, né, radiologia lá, o pessoal da radiologia. Uhum. Aí tava falando que é essa área aí que ganha mais dinheiro na área da radiologia. Isso, da radiologia. Exatamente. É a área que mais dá, né? Porque olha o tamanho de um avião. Os equipamentos, né, são enormes também para a gente poder estar diagnosticando se tem alguma coisa errada num avião, num navio. E o profissional para trabalhar com isso, ele tem que ser muito qualificado. E para você ser bem qualificado, você também tem que ser bem remunerado, né? Então é a área que mais dá dinheiro na radiologia aí, são os profissionais que trabalham na radiologia industrial, tá? Aí a gente pode trabalhar também aí na datação de fósseis, né, e artefatos históricos, estudo de crescimento de plantas e também no estudo de comportamento de insetos, além, né, da radiologia e veterinária, que não tá aqui, tá? Tudo isso são áreas que a gente pode estar utilizando a radiação, tá bom? E por hoje é só essa introdução de radiação.